Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao FIB Produz. No programa de hoje a gente recebe os alunos de produção audiovisual do segundo ano, que vem trazer um produto bastante interessante para que a gente converse a respeito, né? Então a gente tem hoje o Murilo César, a Mariana Stolfi e a Gabriela Sanches. Obrigada, pessoal, antes de tudo. Nós agradecemos. Mais uma vez, né? Acho que todo mundo já, ninguém mais é primeira vez, né? Pelo FIB Produz. Pessoal, então a gente vai conversar hoje a respeito de mais né, do material que vocês fizeram durante o curso, dessa vez chamado Cinzas Lembranças, certo? E é o que posso falar que é um thriller? Ou esse é um pouco demais? Na verdade é um filminho, né? Um pequeno curta mais pro terror, assim, né? Murilo, até antes de você explicar um pouco a mais a respeito do projeto e como ele surgiu para a disciplina, por exemplo, eu queria até começar lendo a sinopse que vocês colocaram junto do vídeo, que eu acho que ela resume bastante bem assim, a questão até do clima que, a meu ver, vocês conseguiram criar, de suspense, enfim, né, como eu imagino que seja a proposta. Então diz a sinopse do Cinzas Lembranças. 2 garotos entram em uma casa abandonada para fumar alguns cigarros, jogar cartas e tomar algumas cervejas. Eles só não sabiam que lá vive uma pessoa que adora visitantes. Ou melhor, visitas, né? Visitantes. Tá certo? Certo. Eu acho que é isso. Murilo, o que a gente pode então contar a respeito do Cinzas Lembranças? Quando ele nasce? Em que circunstância? Foi para alguma disciplina? Nós usamos ele, né? Fizemos ele para, assim, os professores, eles fizeram ano passado um trabalho que englobaria todas as matérias, ou seja, roteiro, edição, finalização, projeto integrador e tal, né? E esse foi o nosso projeto que nós criamos para englobar tudo isso, né? Então é um produto que tem que constar um pouco de tudo que vocês teriam aprendido durante até então, né? Até o semestre, é isso? E como é que surge então a ideia do roteiro, antes de tudo, talvez? Gabriela, conta um pouquinho a respeito então dos processos que vocês passaram para chegar até o produto final, e aí talvez o roteiro ficou com vocês, né? Inclusive com você. Como é que foi esse processo? Bom, a gente pensou em outra história antes. Ela foi uma adaptação, né? A Cinzas Lembranças, a gente ia ser uma história com 6 fantasmas numa casa com várias portas. Aí a gente fez uma reunião sobre isso, a gente falou, vai ficar complicado fazer maquiagem de todos esses fantasmas, por que eles estão lá, né? Aí a gente pensou em encurtar, vamos tirar todos esses 6 fantasmas, vamos deixar só um, né? Uhum. Na final a gente acabou deixando 3, mas não deu para mostrar todos também, então ficou um, que foi o fantasma, né? A criança. E tudo isso nada não é spoiler não, né, Não, Gabriela? não. Senão a gente já estraga um pouco todo o suspense final. Não, mas foi mais por causa da reunião mesmo, que a gente estava fazendo uma aula de roteiro lá na sala de cima. E quando a gente foi fazendo os 6 fantasmas, ficou bacana. A gente até entregou essa proposta para o professor, ele gostou. Mas na hora de produzir, a gente resolveu encurtar para ficar mais fácil para a gente. Para facilitar tudo. E o roteiro foi de quem? Assinado por quem? Foi meu e do Hernani, que o Hernani deu. Eu tive a ideia dos 6 fantasmas, ele teve a dos 3, aí a gente juntou um pouco de tudo e ficou os créditos para os 2. Ou seja, desde o início a proposta já era fazer um produto de terror, enfim, com suspense, isso, né? Não tinha que ser assim, vocês optaram por esse formato, isso mesmo. A gente já queria uma historinha mais assustadora, assim. Certo. É a primeira vez que vocês trabalham com essa temática? Primeira vez. A gente sempre fez comédia, algo mais alegre, né? E aí a ideia era testar isso mesmo. Uhum. O engraçado foi que no dia que eles decidiram fazer terror, eu não vim na aula. Então, eu odeio terror. Não gosto. Gosto. Como escolheram pela sua ausência, então. E aí eu cheguei aqui no dia seguinte, Murilo, a gente vai fazer sobre terror. Eu, terror, né? Tipo assim, não vai dar muito certo isso. Tipo, eu não tenho muita influência de filmes de terror. Quando eu pego, eu já mudo já. E como fiquei de fazer a filmagem e a edição, então eu tive que assistir alguns filmes de terror, né? Pra pegar aquela temática do terror. Então foi meio um desafio, talvez. E eu imagino que é até bem-vindo, né? Pensando que os produtos que vocês fazem são, antes de tudo, experimentais, né? Enfim, um grande laboratório, passar pelo curso, testar os formatos diferentes. Então, talvez se não fosse assim, você não teria tido a oportunidade de trabalhar com terror, né? Exatamente. E foi gostoso.
Imagino que tenha sido, então você pode testar outras vezes, né, com o mesmo tema. Mariana, conta um pouquinho pra gente a respeito do processo geral, né, de concepção. Então, a Gabriela contou um pouquinho a respeito de como ele nasce, né, enfim, a proposta da disciplina. Como é que foram as etapas de produção, a partir do roteiro que a Gabi já contou um pouquinho? Bom, como a gente mudou o roteiro todo, né, diminuiu ele, encurtou, ficou mais fácil até de editar, né, e depois também de antes gravar e depois editar, né. Eu acreditava que ia uns 3 dias de gravação, mas nem chegou a 2 dias, né, foi um dia só. Um dia só. Um dia só de gravação? Um dia de gravação, mas foi pauleira mesmo, desde manhãzinha até a noite. Aí edição... Vocês precisavam também da passagem do tempo, né? Em termos de luz, etc. Isso, deu graças a Deus para filmar tudo num dia só. Aí depois a edição foi com o Murilo, acho que o Murilo que vai saber falar mais edição, mas a gravação em si foi bem legal, assim, que fluiu bem, gravar tudo no mesmo dia, assim, foi bem bacana. Quer aproveitar, Murilo, já falar a respeito desses processos, então? O que você, de repente... Porque, bom, falando um pouco... mais uma vez, eu sempre falo que eu sou leiga, né? Analiso e assisto enquanto qualquer outro telespectador, né? E não como a visão de vocês, já tem um pouco mais técnica, etc. Mas eu percebo, antes de tudo, que o que vocês conseguiram criar com essa atmosfera de suspense, realmente, pelo menos para mim, passa muito primeiro dos cortes que vocês fizeram, de uma edição mais rápida, né? Os cortes mais bruscos, você pode até me corrigir se não for isso, que me parece meio típico também de você ser surpreendido, né? Não é um movimento de câmera que vai te levando a descobrir alguma coisa, enfim, depois você explica melhor. E a questão da trilha, que eu acho que realmente aquela musiquinha que já vai dando um frio na espinha desde o início, você já vai percebendo, porque eu assisti na surpresa, não sabia que era um terror. E aí você é convidado aí já entrando, né, nessa atmosfera, digamos assim, a partir da trilha. Enfim, então isso me chamou a atenção, achei que tem tudo a ver, enfim, acho que de certa forma já é um elogio antes de tudo. E aí como é que foi esse processo então, Murilo, a respeito da edição? Isso era intencional? Faz sentido o que eu falei, talvez? Faz sim. A trilha, quando a Mariana me mandou aquela musiquinha, eu falei, nossa, é essa. Aí eu já comecei com ela já, né? E foi buscando os planos, os mais fechados, talvez, abertos, para começar com um pouco de suspense, né? E aí contou toda a parte dele entrando na casa e tal, e aí vou contar o filme, né? Aliás, já aproveito para acrescentar uma outra pergunta, enfim, vocês vão falar do local, até eu perguntaria a respeito disso. Vocês foram gravar em Piratininga, é isso? Isso. E aí realmente com uma locação que imagino que não poderia ter sido mais adequada, né? Porque vocês têm um casarão abandonado. E aí, como é que surgiu essa casa? Como é que, enfim, vocês conseguiram invadi-la de certa forma? Não, a gente não invadiu, a gente invadiu para conhecer a primeira vez, mas não. Mas você pode contar, né? Depois, não. O Hernani mora lá, né? Um menino que está na nossa equipe, e ele falou assim, Gabi, eu pensei numa casa assim, tem uma lá em Pratinha que você quiser ir conhecer para ver se vamos lá ver. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. Então, eu cheguei lá, tinha tudo que estava na minha cabeça para aquela produção, sabe? Eu não vou contar o lugar, mas tinha tudo que eu imaginei. Eu falei, é esse aqui. A gente invadiu para verificar, mas depois o Murilo foi lá na prefeitura, pediu autorização, fez uma cartinha, né, moço? Quer falar mais por isso? Uhum. Nós bolamos uma autorização, né? E eu pedi para o professor orientador assinar, né? E para o nosso professor coordenador assinar também. Eu levei lá na prefeitura, eles me receberam muito bem e eles autorizaram a gente a gravar. Só que eles não tinham a chave do lugar porque estava em reforma. Então, até por isso que nós pulamos, né, a janela, como mostra talvez. E ele falou, não, pode pular, não tem problema, você estando com autorização, se aparecer a polícia lá, você mostra, vai estar assinada por mim, não tem problema. Beleza. Aí, no dia da gravação, a gente chegou lá, era 8 horas, né, já pensando que ia ligar a câmera e gravar. Só que não. O lugar estava bem sujo, estava cheio de penagem de pomba. Inclusive, essa cena era real, então, para vocês. Eu já achei que vocês tinham colocado lá. Naquela casa, demais. Tava nojo, a gente até usou aquelas máscaras, sabe? E luvas também, porque tava bem nojentinho.
Tá. A gente conseguiu gravar tudo. Então, a primeira vez não tava tanto assim, é isso? Quando vocês foram pra gravar, já tinha piorado? Tava bem sujo, mas a gente não relou em nada, a gente não fez nada, a gente só foi olhar, né? Aí a gente chegou lá, a nossa equipe toda olhou para aquele lugar imundo, sujo, né? Cheio de coisa de pombos, né? Eu falei, gente, vamos ali na farmácia, a gente compra umas máscaras, umas luvinhas, álcool em gel e tal. A gente limpou onde os meninos iam sentar. Como a gente ficou muito tempo lá, teve uma hora que um dos atores começou a passar mal, aí a gente deu uma pausa e tudo mais, mas a gente tentou dar uma limpada ali pra gente conseguir gravar, né? Mas não podia limpar demais também, senão até descaracterizava, né? Verdade. A proposta inicial. Então, a gente só tirou onde eles iam sentar mesmo, onde a gente queria mostrar e tal, mas foi isso. Fora isso, tudo tranquilo quanto o cenário, né? E foi bacana também que nós chegamos às 8, limpamos tudo, foi até 1h30. Né, sem gravar nada. E aí a gente foi almoçar lá perto e começamos a gravar mais ou menos 1 hora. Aí foi rápido, porque a gente parou umas 3 horas depois? A gente tava gravando, aí teve um moço que ligou o som do carro, lembra? Aí teve que ir lá conversar com ele. Porque é chato, né? Ele tá curtindo o sábado dele, tá na casa dele. A gente foi conversar com ele, ele topou, abaixou o som, a gente continuou a gravação. Mas fora isso, eu acho que foi tranquilo. Aí parou às 3, tivemos que esperar o sol abaixar, né? Pra depois voltar a gravar de novo. Gravar noturno, né? Pessoal, peço uma licença para vocês, a gente faz um pequeno break, rapidinho, e o FIB Produz retorna já já, conversando com os alunos de audiovisual. Até já. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Eu sou a Nath Graciano. Mais um curso de excelência aqui na FIB, é o famoso curso de agronomia e é o que está bombando na região. Vamos conhecer? O curso é aprovado e reconhecido pelo MEC. É laboratório para tudo quanto é lado. E essa área incrível onde eu tô é uma área especial de cultivo, a famosa área de experimentação. Vamos fazer uma colheita? Professora, aqui tem bastante laboratório, né? Por que precisa de tanto? Dentro do curso de agronomia, nós realizamos vários experimentos, né, para demonstrar para os alunos qual é a melhor época de colheita, melhor adubação, melhor sistema de cultivo. Então, além dessa parte toda de laboratório, nós temos a área experimental, que é onde os alunos realmente colocam a mão na massa, para que realmente eles saiam da faculdade aptos para trabalhar, né, no mercado. E eles levam os alfaces daqui embora? Levam. Eu posso levar? Claro que pode. Obrigada. Topografia, microscopia, fertilizantes, sementes. Olha quanta coisa interessante que você aprende aqui na FIB. E é emprego que não falta, né? Porque o agrobusiness brasileiro, ele é reconhecido mundialmente. E quem se destaca aqui ganha o mundo. Gera emprego, gera renda e, enche literalmente a barriga de muita gente, viu? O que eu gosto aqui na FIB é o contato direto com os professores. A faculdade procura sempre contratar pessoas que têm conhecimento. O diferencial que a gente tem aqui na faculdade são equipamentos desde a retirada de análise de solo até a análise de solo em si. Aprende na prática, né? E é muito interessante, né? Que orgulho desse meu interior! Tão produtivo, tão tecnológico, tão rico. E se você curtiu o curso de agronomia, entre no nosso site e deixe seu comentário aqui que a gente vai entrar em contato, beleza? Até o próximo FIB Dicas. Tchau! Olá, a FIB Produz está de volta e no programa de hoje a gente está conversando com 3 alunos do 2º ano de audiovisual aqui da FIB, que são Murilo César, Mariana Stolfi e Gabriela Sanches, contando pra gente a respeito do Cinzas Lembranças. Um curta-metragem de terror, de suspense, enfim, tudo isso junto. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para vocês a respeito do vídeo de vocês antes de tudo, porque existe um dos atores é criança, certo? E eu tenho uma curiosidade para saber, nesse caso, como é que funciona, né? Enfim, claro que a gente sabe que tem que ter autorização, enfim, mas não só por ter um ator criança, mas por ter um ator criança num filme de terror. E de repente, né, como é que vocês lidaram com isso? Quem que é o ator criança?
Então, a criança, ela é o irmão mais novo do Hernani. Ele foi conversar com o pai dele antes, logicamente. Mas assim, a gente não mostrou em nenhum momento pra criança que aquilo era de terror, que ele ia ficar com medo, né? Aí a gente teve que fazer... Como ele foi um dos nossos fantasminhas, a gente teve o trabalho da maquiagem, né? E tava muito calor no dia, ficava coçando e toda hora saía. Aí ele falava pra mim, tia, eu cocei, né? Aí ia lá, passava de novo. Mas ele foi super quietinho, assim, ele obedecia bem, não nos deu trabalho nenhum. Só que tinha hora que era pra ele correr, não corria, mas fora isso, ele foi super bonzinho, super calmo com a gente também. Que idade que ele tem, Marcos? Ele tinha 4 anos. 4? Nossa, Por aí, novinho, bem achei que era novinho. maior. Aí as pessoas viam a gente passando na rua, assim, maquiando a criança. Teve até um cara que passou e falou, nossa, que fantasminha lindo, né? Porque ele tava muito fofo. Depois a gente jogou sangue nele, ele não ficou tão fofo. Ficou menos fofo. Ficou fofo mais ou menos. Sangue de mentira, né? Bom saber. Porque a gente... Eu já fiz isso no primeiro colegial, né? Na minha escola onde eu estudava. A gente fazia muito teatro. Então eu aprendi a fazer maquiagem de fantasma, sangue falso, ferida. Então eu usei tudo isso a nosso favor para transformar o nosso... Então a maquiagem foi feita por você. Foi. Falando em foi feita por você, vamos comentar um pouquinho mais a respeito dos demais integrantes? Rapidamente, quem fez o quê, ou né, quem não pôde estar aqui, para a gente não esquecer deles também. Teve o Hernani, que ele atuou e ajudou no roteiro. Também ele ajudou com alguns planos nas imagens, né? A Astolfi, a Mariana, que ela fez o áudio, né? Os sons, os foleys, que foi fantástico isso daí. A Gabi fez o roteiro, a maquiagem e tal. Eu mais, assim, filmei e editei, assim. Mas fiquei mais nessa parte, né? E teve também o Cauê e o Felipe, que eles ficaram como assim, ajudantes, assim, tipo de enquadramento. Câmera, tem que ligar a luz, tal. Mas na iluminação, né? E o Renan também, que ele atuou junto com o Hernani na cena, né? E o único, então, que não era do grupo de vocês, ou enfim, do mesmo curso, é a criança. A criança e o Renan. O Renan não é do curso, não. tá? Ele É foi um convidado para atuar também, é isso? Isso. Outra curiosidade, né? Tô cheia das curiosidades com curta de vocês. Quando a gente avalia os créditos, né, percebe desde o início, no final também, me chamou a atenção 2 produtoras que fazem parte, que eu queria que vocês contassem quais são, né, enfim, que é Chilepe Produções e Jungle Filmes. Quais são essas empresas, de quem são, enfim, por que elas estão no crédito? Chilepe, somos nós. Os 3 mesmo? Gabriela, Murilo, Mariana, Hernani e Felipe Cauê. Certo. Tinha o Vinícius também, mas o Vinícius, né, ele... O Fernando também. O Fernando também tá ajudando a gente. Que surge com o curso na faculdade ou é à parte? Como é que funciona a Chilepe? O Fernando, ele entrou agora pra ajudar a gente, né? Isso, exatamente. Aí a Jungle Filmes é com o Murilo. A Jungle é uma produtora minha, já antiga, assim, né, de uns 6 anos, onde eu já trabalho com meu pai em alguns filmes, em alguns programas de TV e tal, né? Faço alguns comerciais, assim, bem básicos, mas a Jungle já é mais pessoal, assim. Mais pessoal. A Chilepe, quando lançou, eu entrei no meio do ano passado, né? Então eles já tinham começado. Aí tinha esse negócio que eles inventaram da Chilepe, que eu fiquei sabendo, porque eu acho que foi um dar tapa no outro, aí inventou a Chilepe. É uma onomatopeia, é isso? Esse som, tá, pra gente entender de onde vem o nome. Aí a gente fez o curta-metragem, aí veio lá, Chilepe Gravações, eu falei, mas o que é isso, né? Não existia já antes de vocês. Então, mas eu não sabia, aí depois eles me contaram o que foi, como que aconteceu, tudo, mas eu achei bacana, interessante. Eu acho interessante vocês realmente acreditarem dessa forma, né? Porque pelo menos enquanto os alunos fazem os materiais, enfim, os vídeos para as disciplinas, nem sempre tem o crédito de alguma produtora, mas enfim, e aí é realmente onde surge a curiosidade. É bacana também que cria uma identidade. Entendeu? Assim, o pessoal fala Chilepe, já sabemos. Sabe que vem coisa boa. Já vai criando o portfólio, né, Murilo, também? Isso, entra no portfólio. E assim, lá em Piratininga eu deixei o registro lá, Chilepe, tem um departamento lá com eles já, uma pastinha, Chilepe. Então, quando eu for lá, eles vão falar, opa, eles fizeram a coisa certa. Então tá bom. Muito interessante. Bom, aproveitando, eu queria voltar um pouquinho, resgatar algumas do que vocês já contaram, enfim, algumas histórias.
a respeito do que funcionou e o que não funcionou, né? Vocês contaram já alguns episódios, por exemplo, de encontrar o local mais sujo do que imaginavam, né? Enfim, aí ter que de repente ter essa coisa de última hora, de buscar máscaras e tal. O que mais que vocês conseguem lembrar que de repente tenha sido um obstáculo ou que fez com que a programação não corresse como esperada? Eu acredito que tudo ocorreu bem, né? Foi mais no próprio roteiro que a gente teve que mudar para fazer. O local estava meio sujo. E o de alguma resto... coisa do som? Que a gente pegou o carro do picapezinha que o Cauê tem. A gente subiu na picape para filmar a bicicleta. Aí teve uma hora que o Cauê virou o carro, assim, o Murilo quase caiu do carro, puxei ele pelos cabelos, praticamente. Mas foi engraçado e ao mesmo tempo deu para curtir e trabalhar ao mesmo tempo, sem problema nenhum. E assim, bacana também a diferença de trabalhar com um adulto e uma criança, né? Porque o adulto você fala, você vai fazer tal. Beleza, ele segue, ele faz, tem expressão. Pelo menos é o que você espera, né? Tem expressão pra fala, beleza. Aí você vai falar uma criancinha, menininho, você vai fazer assim. Aí ele faz só o assim, vocês não fazem. Falta o restante. Exatamente. Aí você tem que ficar gravando várias vezes. Então a gente repetiu a cena final do menininho umas 10 vezes. Pra escolher uma boa, entendeu? E o que funcionou muito bem, Murilo? De repente, da parte que você ficou responsável, as meninas também. O que de repente foi melhor do que vocês imaginavam? O lugar. O lugar foi um top, assim, do curto. Aquelas grades, a sujeira em si, o abandono, talvez, foi bem legal. É verdade, tem tudo a ver. Concorda, Gabi? Eu concordo. Eu também acho... um problema que a gente teve foi para achar o ator, né? O Renan a gente achou de última hora, que ele é um amigo meu, né? A gente tinha ficado encarregado de procurar alguém. Não deu certo, a pessoa que ia fazer pulou fora. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente não tem tempo, a gravação tá chegando. Aí eu falei, liguei pro Renan aqui na faculdade mesmo, desesperada. Renan, preciso de você. Eu preciso muito de você. Não. Aí ele disse que tudo bem, me manda o roteiro que eu vejo. Aí eu falei, aí já foi um pesamento. Deu certo. E outro detalhe que foi até cômico foi que nenhum dos dois fumavam. Então, pra fazer os dois tragarem alguma coisa, não foi legal. Foi muito cômico, entendeu? Porque eles não conseguiam acender. Entendeu? E não ia, não dava. Coisa simples, né? Que às vezes a gente não prevê. E aí a primeira vez já tossiu um monte, menino. Aí já parava a gravação e voltava, ele, não vou fazer isso daqui não. Então essa parte da cena foi a mais complicadinha talvez, só que é mais engraçada. Só não podia ser engraçado o lado da Eles também não bebem cerveja. Interessante, vocês colocaram tudo que não era o que tinha pra hoje, né, no caso. Baralho talvez, é o máximo que dava, né, pra fingir melhor. Foi engraçado, mas a gente... Eu tive que ensinar eles a tragar, porque tava difícil, né, não ia. Eu acendi o cigarro, acendi, fuma agora. Vamos pra fogo agora, né, porque não tava dando, os meninos ficavam tossindo toda hora e falavam que não ia fazer mais. Eu falei, no roteiro vocês vão fazer. Não vou mudar. Agora vai, não vem dizer que não. Aí foi isso. Mas foi a parte engraçada, por isso que eu nem vi como um problema, né? Na hora que você perguntou. Mari, acrescenta alguma coisa? O que funcionou muito bem, de repente, mais do que você imaginava? Eu acho que a casa foi o que deu o tchanã, assim, pra série, né? Porque, como eles disseram, foi mais do que a gente esperou, assim, né? O cenário tava sensacional pra fazer a série. Tanto que eu acho que a gente fez essa série, aí um pessoal do terceiro ano foi fazer um curta e usou o mesmo lugar, porque gostou do lugar também, sabe? É um lugar que dá pra você fazer bastante coisa lá, se você tiver uma criatividade legal. Então eu acho que o lugar ajudou bastante. Os personagens também foram bons, assim, mas o lugar eu acho que foi que deu o charme, assim. Pra gente já encerrar, Mari, uma avaliação final, em poucas palavras, como que você encara esse trabalho? Olha, foi uma das primeiras experiências do curso, assim, que foi bem legal. A gente trabalhou bastante. Foi um dia bem corrido e o trabalho, no final, deu show de bola. Murilo? Pra mim foi mais que um desafio, né? Porque você não ter referências de terror por não gostar e ter que se adaptar, estudar sobre, né?
fazer mesmo, vivenciar aquilo. Então, para mim foi um desafio. E eu gostei muito, o grupo foi muito unido. Isso foi o que realmente deu certo no trabalho também. Gabi? Foi corrido, como disse a Mari, mas foi tudo bem. Eu gostei muito do resultado final. Claro que dava para ter ficado assim um pouco mais bonito, mais trabalhado, mas eu acho que para o nosso curso assim, que a gente começou, tá aprendendo ainda, eu acho que ficou muito bom e isso tem a tendência a só melhorar. É verdade. Bom, meninos, muito obrigada mais uma vez pela presença, por mais uma vez estarem aqui contando a respeito dos trabalhos de vocês. Bom, é claro que agora na sequência a gente tem então os Cinzas Lembranças. Espero que o pessoal de casa goste, assim como eu gostei bastante, consiga realmente captar essa atmosfera de suspense, de terror que acho que vocês realmente conseguiram passar. E o FIB Produz fica por aqui. Até semana que vem. E aí, mano? Trouxe as paradas? Trouxe, mano. Tá tudo aqui. Vambora. Olha que nojo, mano. Quer ver as paradas, mano? Mostra aí. Oi, mano. Ô, deixa eu ver. Deixa eu brincar. Ó. Ó. Nada não, mano. Nada não. Não é. Ô, mano, eu vou embora, hein? Pô, mano, vamos fumar mais um aí, velho. Não, mano, eu
vou embora. Não vai ficar mesmo? Não, eu tenho que ir embora, cara. Pô, mas tu também vai ficar aí? Espera eu aí. Você vamos logo. Tinha acabado de acender. Vambora. Bora. Para. Mano, tinha aquela bola ali. Não, cara. Não vai lá, não. Sai, velho. Não, cara. Não é nada.